Olá, irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a mais um culto vespertino da Igreja Presbiteriana de Vila Moraes, agora nesse formato online, o que nos possibilita adorar também o nosso Senhor nesse novo formato, na nossa casa, nesse momento onde nós estamos privados da nossa comunhão na igreja. Mas o Senhor nos abençoou com o desenvolvimento tecnológico e nós podemos ter essa comunhão juntos, mas de uma forma virtual. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo de número 1, o Salmo 1, certo? Então, os irmãos, Salmo de número 1, façamos juntos a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós, onde nós estamos aqui chamando os irmãos a adorar esse Deus e pedir ao Senhor que toque em nosso coração e nos faça um homem ou uma mulher, uma pessoa, como esse Salmo 1. Então, juntos, convido os irmãos a cantarmos o cântico Bem-aventurado. Assim
Oremos, irmãos. Ó Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, mesmo que de uma maneira diferente, uma maneira virtual, onde nós estamos conectados, Senhor, conectados na Tua vontade, conectados com o Teu Santo Espírito, Senhor, para que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, para que nós possamos oferecer a Ti, Senhor, louvores, ofertas, Senhor, meu Deus, possamos oferecer a nossa vida. Ó Senhor nosso Deus, aceite o nosso louvor, seja conosco, instrua-nos, Senhor, na Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos, em nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, irmãos, dando continuidade, peço aos irmãos para que abram a palavra do Senhor na primeira epístola de João, primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Então agora, um momento de contrição, no momento onde que nós pediremos a Deus que Ele coloque o arrependimento em nossos corações, nós leremos juntos primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Acompanhemos a leitura. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram. E como diz aqui em João, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos o próprio Deus como mentiroso. Convido os irmãos então que peça ao Senhor que o Espírito Santo constrinja o coração, que traga o arrependimento ao nosso coração pela nossa falta, pelos ídolos que criamos e colocamos diante do Senhor. Enquanto nós cantemos então o hino de número 269. Seja
Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia porque somos pecadores, Senhor, meu Deus. Erramos, Senhor, meu Deus. Nascemos pecadores, ó Pai. E no transcorrer da nossa vida, nos tornamos mais pecadores, ó Pai. Ó Pai, lave-nos, Senhor. Lave-nos com o sangue do Cordeiro, Senhor. O santo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, Senhor. E através desse santo sacrifício, ó Pai, nós podemos ser aceitos diante de Ti. Ó Pai amado, perdoe os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor. Guia-nos pelo Teu caminho, Senhor, conduzindo à cruz de Cristo, Senhor, meu Deus. Nós oramos arrependidos, Senhor, em nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Dando continuidade ao nosso momento litúrgico, agora um momento de agradecimento a Deus, um momento onde nós podemos agora trazer o nosso dízimo e as nossas ofertas ao Senhor. Um momento onde nós podemos devolver ao Senhor um pouco daquilo que Ele nos dá, um pouco daquilo que Ele coloca sob a nossa confiança. Para isso, peço para que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Leiamos juntos então. Provérbios 3, versículo 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós, uma promessa de Deus, além da bondade que Ele nos dá, de podermos contribuirmos com a tua obra, com a obra dEle, sem Ele precisar. Ele ainda nos traz um refrigério de alma, coisa que nós não merecemos, falando que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, mostrando que nós, se assim procedermos, sempre teremos sustento na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele irmão que está preparado para dizimar ao Senhor, devolver um pouco do que Deus o entregou, né? Eu peço para que faça uma transferência ou um depósito na conta da igreja, que está sendo mostrado aí o número da conta, ou entre em contato com o presbítero Jean, para que ele possa passar em tua casa, ou que se arrume um jeito para que o irmão possa cumprir esse mandamento do Senhor de honrá-lo com os teus bens. Não é verdade? Oremos então, irmãos, e logo após a minha oração cantaremos cantaremos juntos um hino de agradecimento ao Senhor, o hino de número 63. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor detém todo o poder, Senhor, meu Deus, e controla tudo, Senhor, com a destra da tua mão, Senhor, meu Deus. Ó Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor olhou para nós e nos amou, Senhor, antes mesmo
de ter criado este mundo, Senhor meu Deus. Muito obrigado, Pai, por agora estarmos aqui, trazendo um pouco daquilo que o Senhor nos deu, com o nosso sustento, com o nosso trabalho. Tudo isso é o Senhor que nos dá. O nosso respirar é o Senhor que traz para nós. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado nessa época, Senhor meu Deus, de cativeiro. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos curado, tem perdoado os nossos pecados. Ó Pai, aceite a nossa oferta, uma humilde oferta, Senhor, que o Senhor não necessita, mas que o Senhor a use, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E que o Senhor transforme a nossa vida, para que possamos ofertar não só bens materiais, Senhor, mas que possamos ofertar a nossa própria vida para a honra do teu nome. Nós oramos mais uma vez agradecidos, no nome do teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Nós sabemos que o único capaz de salvar-nos dos nossos pensamentos cativos, das nossas preocupações, dos nossos medos, é o nosso Senhor Deus. E nesses dias nós temos passado por dias complicados e com certeza nós temos sentido sim medo e preocupações, ansiedades. Eu confesso que eu tenho sentido isso de maneira até exagerada, mas nós sabemos também que nós temos que olhar para o alto, nós temos que parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o nosso Deus. Os cânticos de hoje, nós vamos cantar nesse momento,
eles nos trazem à memória aquilo que pode nos trazer esperança. Então, que nós possamos louvar o nosso Deus, que nós possamos confiar no nosso Deus, na soberania do nosso Deus, na fidelidade dele por nós, nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, são inesgotáveis. Nós possamos confiar no grande amor que ele tem por nós e que esse amor nos envolva e que a paz dele possa nos alcançar e inundar os nossos corações, para que quando essas preocupações e as culpas e os medos e as ansiedades e os pensamentos ruins eles vierem, porque eles vão vir, eles não encontrem lugar em nós. Amém? Vamos cantar ao Senhor com alegria. Para
Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de louvarmos ao Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essas verdades que nos fazem, ó Deus, olhar para o Senhor, lembrar, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor. Lembrar, ó Deus, que as tuas misericórdias sobre nós, elas se renovam todos os dias. Obrigado, ó Deus, por essa graça, por essas bênçãos. Em nome de Jesus, seja sobre o teu povo, ó Pai, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, ó Pai, que as aflições deste mundo não tirem o nosso foco do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, seja conosco agora, que vamos receber a porção da tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, que fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, praticá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É com alegria, mais uma vez, estamos aqui juntos para ouvirmos a palavra do Senhor, meditar nas Sagradas Escrituras, que a palavra de Deus venha confortar o seu coração. Mesmo a gente estando distantes, fisicamente, estamos reunidos através da tecnologia e, mais importante ainda, através do Espírito de Deus que nos une. Vamos abrir a palavra de Deus aqui em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3 e também o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende bom motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de ouvir a sua palavra, pelo privilégio, ó Deus, de ser usados pelo teu Santo Espírito, que nos abre, ó Deus, a mente, nos traz, ó Deus, a compreensão daquilo que o Senhor de antemão revelou àqueles que escreveram, Pai. Porque toda a palavra é inspirada por Ti, ó Deus, e útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. Cuida dos nossos momentos agora, Pai, nesse momento, e que o Senhor possa falar em nossas vidas, não só no intelecto, mas principalmente espiritualmente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Alegria nas provações. Falar sobre a alegria, muitas vezes, é desconstruir o conceito em que muitas vezes nós confundimos entre alegria e felicidade. Quando a palavra de Deus fala muitas vezes em a nossa alegria está no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, quando a palavra de Deus fala que alegremos sempre no Senhor, ele sempre refere a um estado de espírito. Alegrar-se não é momentos em que muitas vezes é confundido com momentos felizes. Qualquer cristão, qualquer pessoa é passível de passar por momentos de tristeza. Não podemos esperar que em momentos de luto, em momentos de desespero, em momentos de depressão, nós passamos a sorrir, um sorriso amarelo no rosto e dissemos que está tudo bem. A felicidade, ela é muitas vezes, ou como às vezes é interpretado, a felicidade ou a alegria, ela é momentânea. Mas a felicidade como um conceito, como um princípio, que aqui Paulo descreve, aqui na carta de Tiago descreve, é a respeito de um estado de espírito. A alegria como um conceito, como algo que pendura independente das circunstâncias. Essa alegria, ela é possível e ela é viável. Mas para a gente poder compreender um pouco mais sobre esse contexto, nós precisamos entender também que a palavra de Deus nos fala que viver alegres estava dentro de uma referência que Tiago vivia. Mas quem era Tiago? Tiago, ele era o irmão de Jesus, assim também como Judas, que escreveu a carta de Judas. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Possivelmente eles não eram discípulos desde o começo. Aliás, os evangelhos escrevem que os próprios irmãos negaram o ministério de Jesus, não acreditaram no ministério de Jesus no primeiro momento. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, tanto Tiago quanto Judas passam a ser seguidores e são descritos através dos textos, das próprias cartas, por outras cartas,
e também pela tradição cristã de que eles eram irmãos de Jesus. E Tiago viviam um contexto um tanto quanto conturbado, né? Que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo sob um período de muita perseguição. Se tem uma das questões que é mais complexas e que muitas vezes precisa ser contestada e estudada pela apologética, é a questão do mal. Se Deus ele é soberano, se Deus ele é bom, por que existe o mal? Se ele é soberano, por que ele não vence o mal? E se ele é bom, por que ele permite que o mal aconteça? A compreensão da concepção da bondade de Deus, da soberania de Deus, apesar das dificuldades, é uma das cartas mais profundas e mais eficientes a respeito da concepção do cristianismo. Compreender isso é viver na dependência e no amor de Deus. Tiago falava isso com propriedade, porque Tiago vivia num período de intensas perseguições. Primeiro, perseguições que começaram pelos judeus, indo através dos cristãos que se convertiam, a maioria também no início eram judeus. No entanto, essa perseguição se estendeu diante de todo o império, né? O próprio Tiago, um dos discípulos de Jesus, foi decapitado a mando de Herodes. Paulo foi decapitado a mando de Nero, o imperador. E um pouquinho mais para frente dessa carta, nós vamos ver atrocidades acontecendo no Império Romano contra os cristãos. Crucificações em massa, decapitações, cristãos sendo levados para serem jogados nos circos com gladiadores, alimentos de feras. E a perseguição era realmente uma coisa muito, muito cotidiana na vida dos cristãos ali nos primeiros séculos. De fato, uma pergunta que precisamos entender e que precisamos refletir essa noite é: por que devemos nos alegrar nas provações? Parece que é algo, no entanto, contraditório. Provações e alegrias, sofrimentos e alegrias. Como é possível encontrar no meio do caos, no meio de problemas de saúde, no meio de problemas conjugais, no meio de problemas financeiros, no meio de uma pandemia, encontrar razões para ficarmos felizes? Como isso é possível? Como isso é viável? E Tiago então descreve que isso é possível, não é só possível, e é um imperativo. Nós devemos ficar alegres. Mas por que devemos ficar alegres? Por que devemos encontrar felicidade nesse momento? Bom, a primeira coisa que Tiago escreve é que as provações, elas trazem em nós a perseverança. No verso 2, ele diz: sabemos que as provações da vossa fé produzem perseverança. A palavra perseverança ou resistência, ela é muito utilizada no Novo Testamento e descreve como um dos atos, como um dos frutos do Espírito, que nós possamos perseverar, continuar firmes naquilo que Deus nos chamou, perseverando, seguindo firmes, olhando para o alvo que é Cristo, sem desanimarmos. Bom, nós precisamos compreender que existe uma diferença muito grande entre a provação e a tentação. Não podemos confundir, porque a tentação com provação, pois a tentação visa somente a nossa queda e a provação ao nosso crescimento. Não é à toa que no próprio livro de 1 Tiago, no versículo de Tiago, capítulo 1, ele descreve que Deus não prova ninguém, porque também Deus não tenta ninguém, porque ele também não pode ser tentado. Logo, a tentação nunca vem de Deus. Quem é o tentador, o acusador é Satanás, o diabo. Ele é o tentador, porque a intenção de uma tentação é fazer a gente desistir, é fazer a gente cair, é fazer a gente abandonar a fé. Mas uma provação, pelo contrário, ela tem um único e objetivo de provar a nossa fé,
de fazer com que nós sejamos melhores depois de alcançar essa perseverança. Bom, certo escritor uma vez disse: o ouro se prova no fogo e os homens aceitáveis a Deus na fornalha da aflição. Vários textos do Antigo e do Novo Testamento descrevem a respeito da necessidade de passar pela provação, da mesma forma que um objeto que é feito de metal, para que esse objeto queime as impurezas, para que esse metal seja completamente purificado e preparado para aquilo pelo qual ele foi feito, ele precisa passar por altas temperaturas, pela fornalha, e assim se queima todo o restante e fica apenas o metal. O ouro passa por alta temperatura para ficar apenas o ouro e tirar todos os outros metais mais inferiores, menos nobres. Da mesma forma, em nossa vida há necessidade de passarmos pelas provações. As provações da vida servem para arrancar o nosso orgulho, forjar o nosso caráter e para nos ensinar a amar o próximo como Deus nos ama. Não há outra forma de alcançarmos êxito na caminhada, na escola da fé, se não for através das provações. Assim como uma prova propriamente dita é avaliar o nosso conhecimento, viver na fé, a avaliação não pode ser feita através do conhecimento teórico, dos versículos memorizados, dos textos bíblicos, do conhecimento da teologia. A nossa fé só pode ser provada, só pode passar por prova quando ela é vivida, quando ela é experimentada. E quando é o melhor momento para experimentarmos? Quando estamos diante dos problemas, das dificuldades, e ali nós aprendemos a confiar em Deus e exercitar a nossa fé. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7 diz: e por isso mesmo vos empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade ao amor. Logo, o processo da vida cristã é desenvolvido através de vários conceitos ou vários princípios, mas principalmente várias experimentações da fé. Quando nós vivemos na diligência, na busca constante, sem desanimar, isso traz em nós a virtude ao conhecimento, à ciência, e a ciência até controle das nossas ações, do domínio próprio, e o domínio próprio é perseverança, e a perseverança nos torna pessoas mais piedosas, com mais fé, e a fé traz a fraternidade, ao amor ao próximo, buscar ajudar aqueles que necessitam. Mas Tiago também nos escreve que há um outro benefício de passarmos provações que nos deve despertar assim, a sermos felizes, a ficarmos alegres ao passarmos por isso, porque a perseverança também traz em nós resistência. Há um conceito muito utilizado ultimamente dentro da psicologia moderna, o termo resiliência. Aliás, um termo emprestado dentro da química e da física, aonde a resiliência consiste em um material que, apesar de passar por mudanças, ou passar por sério fogo ou outra coisa que atrapalhe, ou seja, muito frio ou muito calor, esse material ele pode se distorcer, ele pode se deformar, mas mais tarde ele volta à sua essência, ele volta de novo a ser. Quanto mais um material tenha resiliência, quanto mais essa matéria tem resiliência, mais ela é capaz de passar por várias adversidades, mas voltar à sua essência. Isso também é utilizado para as nossas vidas, isso também é utilizado para a nossa capacidade psicomotora. Muitas vezes a resiliência é a necessidade para que a gente possa lidar com as aflições, lidar com os problemas, lidar com os traumas. Na psicologia isso é desenvolvido. Existem vários caminhos, existem vários exercícios, existem vários estudos a respeito da resiliência, trabalhando em pessoas para lidar com as frustrações, para lidar com os nãos,
esse é um problema muito sério hoje em dia com os nossos jovens e com a nova geração, que não sabe lidar com frustrações. E isso é necessário desenvolver, e uma das condições de desenvolver isso é através da resiliência. Isso também não pode ser desassociado da nossa vida cristã. Assim como um atleta que precisa ter resistência até o ponto de conseguir alcançar suas metas, um homem, uma pessoa que trabalha, precisa ter resistência para ser cada vez melhor, e não é na primeira dificuldade que vai abandonar, e ser um profissional melhor, um acadêmico que estuda, e mesmo que não passe na primeira matéria, que reprove algumas vezes, ele vai melhorando até ele conseguir o bom êxito. Na caminhada cristã não pode ser diferente. A palavra de Deus nos chama a ter esse comportamento. Lá no verso 4 diz: e a perseverança tendo sua obra perfeita. É necessário então que possamos compreender que a resistência, ela causa em nós algo excepcional, e isso só pode vir através do quê? Através das provações. Só as provações podem gerar isso em nós. Certo escritor disse: a água que jorra contra a roda mantém o moinho girando. Assim as provações conservam a graça em uso e em movimento. Viver uma vida estagnada, viver uma vida no marasmo, sem nenhum desafio, gera em nós comodidade, gera de nós conformismo. E da mesma forma, na vida cristã, quando as coisas estão muito bem, nós corremos o grande risco de deixarmos de viver na dependência do Senhor. Não era isso que Moisés escreveu lá em Deuteronômio capítulo 8, de que qual era o medo? Quando vocês estiverem fartos, quando vocês estiverem na casa, comendo do bom e do melhor na terra santa, não se esqueçam de Deus, e não achem que o que vocês estão vivendo é fruto do trabalho de vocês, mas isso é graça do Senhor. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, para a gente se despertar e entender que Ele está no controle, e que Ele que cuida de todas as coisas. Em Tiago capítulo 5, versículo 11 diz: eis que chamo bem-aventurados que suportam as aflições, ouvides da paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Se há uma figura da Bíblia que trabalhou tão profundamente o conceito de resiliência, é Jó. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu todas as suas riquezas, suas propriedades, ele teve que suportar uma mulher que não entendia o que Deus tinha para a vida dele, amigos que levavam a ele a blasfemar e amaldiçoar o nome de Deus, mas ele continuou firme e confiante, e assim conhecido como um homem de grande fé. Por quê? Porque Deus tratou a sua vida, e mais tarde Deus o abençoou sem medida. Bom, o Senhor não nos leva a águas profundas para nos afogar, mas para aprendermos a nadar. Eu não lembro exatamente o lugar onde eu aprendi a nadar. Eu lembro que era uma piscina um tanto grande, eu acho que num acampamento, e se eu não me engano, lá nas regiões de Vitória do Espírito Santo. Meu pai vai saber melhor dizer. Mas eu lembro que meu pai havia muito tempo que tentava fazer com que eu nadasse. Ele me ensinou a nadar, ele sempre estava perto de mim quando eu nadava, mas eu tinha muito medo de me afogar. E isso fazia com que eu não nadasse sozinho. E certa vez meu pai fez uma coisa que hoje em dia talvez a pedagogia não permitisse, né? Nem a psicologia infantil. Ele pegou e me lançou mais para dentro da piscina e foi para a borda e ficou me esperando. E eu comecei a chorar e comecei a gritar e comecei a dizer: pai, me pega, eu vou afogar. E meu pai dizia com toda certeza: nade até mim, porque eu sei que você sabe nadar. E eu gritava: eu vou me afogar. E meu pai falava: nade. E eu comecei a nadar, meio chorando, meio no desespero, e eu fui na direção dele. E quando ele virou para mim e disse: tá vendo? Você sabe nadar. A partir desse momento, eu comecei a acreditar que eu sabia nadar. E eu perdi o medo e eu comecei a nadar. Muitas vezes é a mesma coisa que Deus faz com a nossa vida. Ele tem que nos levar para tempestades, para que a gente possa ver que
Apesar da tempestade estar lá, o Senhor Jesus está no barco e a qualquer momento Ele pode mandar essa tempestade parar. Nós só aprendemos a nadar se nós cairmos na água, se nós ficarmos na margem, se nós ficarmos acorados, nós não vamos aprender a viver em fé. Terceiro lugar e último, Tiago descreve em sua carta que a razão para que a gente possa ter alegria nas provações encontram que as provações nos tornam mais maduros. No verso 4 diz: para que sejais perfeitos e completamente não falhos em coisa alguma. Não há uma outra coisa, não há um outro caminho que nos traz amadurecimento que não seja o sofrimento. É interessante que muitas vezes nós desprezamos o sofrimento de pessoas mais jovens quando descrevem, quando eles vêm para nós chorando, desesperados, dizendo que o mundo acabou porque houve uma desilusão amorosa, porque foram traídas, porque aconteceu alguma coisa que eles não gostaram. Ou muitas vezes quando ouvimos jovens acadêmicos que estão estudando e dizem assim: eu não vou conseguir, eu não vou terminar esse TCC, eu não vou terminar essa monografia. E muitas vezes nós desprezamos esse sentimento porque a gente olha para essas pessoas e diz assim: não, isso vai passar, não, TCC não mata ninguém, você vai conseguir. Ou olhamos para aquele jovem que está morrendo de amores e diz: isso ainda vai sofrer muito ainda por muitas pessoas. E amor, ninguém morre por causa de amor. Fica tranquilo, isso vai passar, essa desilusão amorosa vai parar de doer tanto no seu coração. Agora, por que a gente pode falar isso? Porque nós somos maduros suficientes para experimentarmos isso, para vivermos isso. Porque nós já apaixonamos e sabemos, aprendemos a lidar com isso. Porque nós já sofremos no estudo, ou porque às vezes já passamos por uma situação mais grave, por uma doença, e que tivemos que ter um tratamento, por alguém da família que morreu e passamos pelo luto, por situações de conflitos, de problemas de relacionamento conjugal, por momentos de crise financeira muito mais sérias. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por isso, para que mais tarde Ele possa usar as nossas vidas para usar como conforto, palavras de ânimo e ajudar as pessoas que estão passando por isso, porque nós somos maduros. Certo escritor, ele disse assim: as tribulações são a estrutura de aço utilizadas na edificação do caráter, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim: eu gostaria de ter a fé como Paulo, gostaria de ter a fé como personagens da Bíblia, gostaria de ter uma mesma fé como personagens da história do cristianismo, David Livingstone, Charles Spurgeon, M. Carmichael, Billy Graham, né? Ou pessoas mais modernas, Paul Washington, John Piper, Augusto Nicodemos, algumas pessoas que nós admiramos e falamos assim: gostaria de ter fé como elas. Mas muitas vezes nós não percebemos que a fé dessas pessoas foram moldadas através de muito sofrimento, de muito questionamento, de muitas coisas que fizeram elas amadurecer e chegar a esse nível de fé e de conhecimento da palavra. A aprovação do Senhor, ela vem só através de uma experimentação, de um amadurecimento da vida cristã. Amadurecimento não é mesmo sinônimo de tempo de cristão. Tem muitos cristãos que são muito imaduros, mesmo sendo pessoas mais velhas, e tem jovens que são muito maduros na fé, porque Deus permitiu que elas passassem pela escola do sofrimento, pela escola da fé, e geraram nela um amadurecimento espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Qual é o objetivo do caminho da vida cristã? Alcançar a perfeita varonilidade que está em Cristo Jesus. E isso só é possível quando caminhamos na fé, independente das circunstâncias. Qual é a conclusão que nós podemos trazer em nossas vidas? É que Deus quer que nos alegremos com as provações, porque elas produzem em nós perseverança. E uma vez que há perseverança, isso gera em nós a resistência para continuarmos firmes e inabalados na fé em Cristo Jesus. E essa fé produz em nós amadurecimento. Sabe, meus queridos irmãos, algumas vezes Deus precisa nos derrubar de costas
para que a única coisa que a gente possa olhar seja somente para o céu. Eu não sei quais são os problemas, as dificuldades que você tem vivido. Eu não sei se você está passando nesse momento agora por crises que possam gerar em você muita angústia e muito sofrimento. Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele não despreza o seu sofrimento. Os salmistas estão com versos enormes de desabafos e de clamores ao Senhor. Chore, mas lembre-se que isso pode gerar mais tarde motivo de alegria. Talvez você não tenha felicidade nesse momento, mas pode se alegrar em saber que tudo isso faz parte de um projeto em sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por problemas conjugais, problemas financeiros, problemas, se você está passando por momentos difíceis, com desafios no seu trabalho, no seu estudo, com problemas de relacionamento com pai e filhos, não importa. Tudo isso faz parte de um projeto de amadurecimento, de crescimento espiritual para a sua vida. Aproveite esses momentos. Busque no Senhor, entendendo que há uma razão de sermos felizes, porque Deus está nos aperfeiçoando para a sua boa obra. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, que o Senhor possa te dar a nós a oportunidade de olharmos diante das dificuldades, de olharmos diante dos desafios e possamos confiar e acreditar que tudo isso está dentro do seu grande projeto para as nossas vidas, um projeto de crescimento, de amadurecimento espiritual. Abençoe as nossas vidas. Te peço, Deus, para todos aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enlutados, para aqueles que estão com problemas conjugais em casa, que estão angustiados, que eles possam abrir os olhos dessas pessoas para entender que tudo isso que eles estão passando faz parte do teu projeto e é para o melhor de nós. Nos abençoe, nos guie, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar e pedir a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, agora e até que Cristo venha. Maranata, ó vem Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos agora então para os nossos avisos. Então bora lá. Boa noite, irmãos. A gente vem aqui representando a Junta Diaconal da nossa igreja para solicitar aos irmãos o apoio nas cestas básicas. Semana passada nós recebemos aí cerca de 30 cestas e fizemos a distribuição aqui no nosso bairro para pessoas carentes que estavam necessitadas. Nosso período aí, o período que estamos vivendo está demandando bastante ação social da Junta Diaconal. Então, a Junta Diaconal sozinha não consegue. Nós pedimos aí o apoio dos irmãos para trazer ou acionar a Junta Diaconal através dos membros, da presidência, de qualquer um dos integrantes, para, se tiver interesse, lógico, de doar, trazer alimentos para a gente fazer mais cestas. Irmãos da nossa igreja também estão necessitados, nossa dispensa está desabastecida, então a Junta Diaconal conta com o apoio e a colaboração de toda a igreja. Queridos, a graça do Senhor seja sobre nós. Boa noite a todos. A gente encerra aqui nossa transmissão e pedimos aos irmãos que lembrem do nosso devocional presente diário, das nossas quartas especiais, salmodiai, também está tendo aí material no WhatsApp. E lembrando também que o departamento infantil vai começar nesse próximo domingo, a turminha IPVM em vídeo aula, né? Ou seja, vai ser via o Google Meet, né? As crianças da igreja vão estar com esse trabalho. Então, você, mãe, pai interessado, entre em contato com o Pedro Paulo, com a Estel, com a Catrine, para receber o link dessa aula, para participar juntos, né, esse trabalho que os irmãos vão ter. Deus abençoe e Deus seja sobre nós. Boa noite a todos.
Oh, Jesus.